Olá, tudo bem? Eu sou Alex Brasil, gostaria de compartilhar com vocês o meu estudo do Vem Segue-me dessa semana, onde nós estudamos capítulo 7 ao 12 de Elamã. Aprendemos sobre os profetas, a importância de ter profetas aqui nessa terra. O que é profeta? Profeta é uma pessoa chamada por Deus e que fala em nome dele. Como mensageiros de Deus, o profeta recebe mandamentos, profecias e revelações do Senhor. Cabe a ele a responsabilidade de dar a conhecer aos homens a vontade e a verdadeira natureza de Deus, além de demonstrar o significado de seus procedimentos para com eles. Então, profetas sempre existiram, né? E Amós 3,7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, o Senhor não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus profetas. E Nefe era um desses profetas. E ele subiu numa torre para levar sua alma a Deus, fazer suas orações. E quando ele viu as pessoas, ele explicou-lhes que estava triste por causa da iniquidade do povo. E pediu a elas que se arrependessem. Então Nefe era aquele profeta que estava o quê? Fazendo advertência ao povo, pedindo para que eles se arrependessem. E ele disse o seguinte: arrependei-vos, arrependei-vos, porque desejais morrer? Voltai-vos, voltai-vos para o Senhor vosso Deus. Por que vos abandonou ele? Então, mais uma vez, ele chamando o povo ao arrependimento. E ele continua dizendo que, como pudeste vos esquecer de vosso Deus, colocando o coração nas riquezas e nas coisas vãs desse mundo. E ele continua, mais uma vez, lembrando a causa, que era o orgulho. E aí ele disse: ai de vós por causa do orgulho, por causa de vossas enormes riquezas, por causa de vossas iniquidades e abominações. Então foram várias as advertências que Nefe, como profeta, fez àquele povo. E algumas pessoas concordavam com aqueles juízes iníquos, né, não acreditando nas palavras de Nefe, e outras acreditaram em Nefe. E elas sabiam que ele era um profeta e falava a verdade. No livro de Elamã, no capítulo 8, ele traz o exemplo de muitos profetas que já existiram, né? Assim como Moisés, ele traz o exemplo de Moisés que dividiu, né, as águas do Mar Vermelho, traz também o exemplo de Zenoque e também de Esias, Isaías e Jeremias, que profetizou, né, a respeito da destruição de Jerusalém, foi isso que aconteceu na época. E nós aprendemos também que a fé não deve ser edificada somente com base em sinais e milagres. A fé é você acreditar em algo que você não vê, mas sabe que existe. Então, a partir do momento que você passa a precisar ver para crer, deixa de ser fé. E no livro de Elamã 9, existiram alguns fatos onde os servos de Zesorã haviam encontrado o juiz supremo e saíram para dar notícia ao povo. E eles voltaram e encontraram 5 homens caídos no chão. Os 5 homens disseram que haviam encontrado o juiz supremo morto, caído sob o próprio sangue, exatamente como Nefe havia dito. Os juízes então acusaram Nefe de ter mandado assassinar Zesorã. E o que aconteceu foi que Nefe pediu para que eles voltassem lá e perguntassem a Seanton se ele e Nefe haviam planejado matar Zesorã. E Nefe disse que Seanton diria não. E além disso, ele falou: olha, vocês vão ver uma mancha de sangue. Além de ele dizer não, ele vai ter uma mancha de sangue na túnica dele. E Nefe disse também que Seanton ele iria estremecer e ficaria pálido, para que finalmente confessasse a morte de seu irmão. Então Nefe, ele realmente era um profeta, e depois de predizer isso, as pessoas passaram a acreditar mais ainda nele. E em Elamã 10,4, essa escritura-chave diz o seguinte: o Senhor disse para Nefe: bem-aventurado és tu, Nefe, pelas coisas que tens feito, pois observei que foste infatigável em pregar a este povo as palavras que te dei, e não o temeste, nem te preocupaste com tua própria vida, mas procuraste conhecer a minha vontade e cumprir meus mandamentos. Então, Deus estava contente com a obediência de Nefe, e sabia que, diante dessa obediência, disse o seguinte: Nefe ele recebeu o poder para fazer qualquer coisa. O Senhor sabia que ele usaria esse poder corretamente, porque ele era digno da confiança de Deus. Deus confiava plenamente nele. E eu pergunto: como as adversidades têm nos ajudado a nos lembrar de Deus?
muitas vezes nós passamos por adversidades na nossa vida que nos ajudam a nos aproximar mais de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. E quando o Nefe fez uma oração, porque o povo estava vivendo em iniquidade também, com muito orgulho, e Nefe então ele orou para Deus e pediu para que houvesse um período de fome na terra. E ele esperasse que com essa adversidade, né, os nefitas se humilhassem e se arrependessem. E foi exatamente isso que aconteceu. Os nefitas passaram fome e muitos deles morreram. Os que sobreviveram lembraram-se do Senhor e do que Nefe havia ensinado a eles. Então nós vemos a importância das adversidades na nossa vida, para que a gente possa nos aproximar mais de Deus. E é exatamente isso que acontece. Agora eu pergunto, o que faz as pessoas se esquecerem do Senhor? E a Escritura ela traz que as pessoas se esquecem do Senhor quando elas prosperam na terra e quando endurecem o seu coração, esquecendo-se do Senhor seu Deus, em virtude do seu conforto e de sua enorme prosperidade. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, que a prosperidade é uma das maneiras com que nós possamos esquecer do Senhor. E aí é uma advertência para nós. E o Senhor quer sempre que nós nos lembremos dele. Além das orações, de que maneira nós podemos lembrar do Senhor? Na Santa Ceia, né, Jesus partiu o pão e deu aos seus discípulos, né, e disse, comei, e ele traz esse ensinamento para que nós possamos comer do pão e lembrar dos convênios que nós fizemos e trazer sobre nós o nome de Cristo em nossas vidas. Então, uma das maneiras que nós temos de lembrar de Deus é ir para a igreja aos domingos, guardando o domingo, tomando o sacramento e lembrando sempre dele. Eu presto meu testemunho e eu sei de que todos esses ensinamentos são verdades e de que existe um profeta vivo hoje sobre a face da terra, e eu sou muito grato em saber que Deus não faz nada sem antes revelar a sua vontade aos seus profetas. E eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu convido você, se você gostou dessa mensagem, se trouxe algum valor para a sua vida, compartilhe essa mensagem com quem possa estar precisando para ajudar e fortalecer no conhecimento do Evangelho para algumas pessoas. E também, se você gostou de alguma mensagem ou se você tem alguma escritura, deixe aqui nos comentários aqui aquilo que você mais gostou ou a sua escritura preferida. Eu vou deixar aqui também os links sobre alguns ensinamentos, sobre alguns vídeos e algumas páginas da internet que são bem interessantes a respeito de profetas, tá ok? Então eu sou muito grato a cada um de vocês e eu fico por aqui. Até a próxima.